de uma profissão de fé. Coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Não na pista, arrisca agora 21 nomes na lista. Bateram. Um profeta corajoso foi enviado para confrontar um rei idólatra. Ele desafiou o altar de Betel, viu um milagre acontecer diante dos seus olhos e recusou até um banquete real por causa da ordem de Deus. Mas, no meio do caminho de volta para Gaza, algo inesperado aconteceu. Uma mentira sutil, um convite perigoso, e o fim de sua história foi tão trágico quanto surpreendente. O que será que esse homem fez para nunca mais voltar para casa? Histórias como essa nos fazem pensar duas vezes antes de confiar em qualquer voz, até mesmo aquelas que parecem vindas de Deus. Se esse tema te desperta, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e envia esse vídeo para alguém que valoriza a verdade da palavra. Tem muita gente precisando ouvir o que aconteceu com esse profeta, antes que cometam o mesmo erro. Após a morte de Salomão, o trono de Israel foi entregue a Roboão, seu filho. No entanto, sua decisão inflexível e arrogante diante do clamor do povo provocou a cisão do reino. 10 tribos romperam com a casa de Davi e formaram o reino do norte, entregando sua lealdade a Jeroboão. Somente Judá e Benjamim permaneceram com Roboão, consolidando o reino do sul. Esse cisma não foi apenas político, foi uma rachadura espiritual que redefiniu os rumos da nação eleita. O novo rei do norte, temendo que seu povo retornasse ao templo de Jerusalém e com isso ao domínio de Roboão, decidiu fabricar uma nova religião. Criou 2 bezerros de ouro, ergueu altares e estabeleceu um sacerdócio paralelo. Tudo isso em nome da segurança de seu trono. Mas ao fazê-lo, arrastou o povo para uma apostasia institucionalizada. A idolatria promovida por Jeroboão não foi uma simples influência cultural. Foi um golpe frontal contra a aliança estabelecida entre Deus e Israel no Sinai. Ao criar centros de culto em Dan e Betel, Jeroboão não apenas desviou os israelitas do templo, mas usurpou o papel do verdadeiro culto com uma imitação profana. O altar em Betel tornou-se um símbolo do rompimento com o Senhor. Era ali que os sacrifícios eram oferecidos a ídolos em nome de um Deus que não era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aquela estrutura, embora carregada de cerimônias e aparência religiosa, estava contaminada pela rebelião e pelo engano. A escolha de Betel como um dos centros principais desse culto não foi aleatória. Betel possuía um passado sagrado. Foi o lugar onde Jacó teve um encontro com Deus e ergueu uma pedra como altar. Jeroboão tomou um local historicamente reverenciado e o corrompeu, tornando-o um centro de idolatria. Isso revela algo profundamente trágico. Quando a verdade é manipulada e o sagrado é corrompido, as consequências se tornam ainda mais severas. Era nesse cenário de crise espiritual, de uma nação que havia virado as costas para o seu Deus, que um profeta anônimo foi enviado por ordem divina. Esse profeta não era do Reino do Norte. Ele veio de Judá, onde ainda havia uma remanescente fidelidade ao Senhor. Sua missão era clara e ousada: confrontar o rei em seu próprio altar e denunciar o pecado de toda uma nação. A viagem do profeta era mais do que uma simples travessia geográfica. Era um confronto entre luz e trevas, verdade e falsidade, fidelidade e traição. Ele carregava em si não apenas palavras, mas a presença de um Deus que ainda se recusava a abandonar seu povo, mesmo diante de sua obstinação. E é exatamente nesse ponto que a narrativa se reveste de tensão dramática. Um homem comum, obedecendo uma ordem divina, se aproxima de um altar profanado, onde o rei está cercado por sacerdotes falsos e rituais pagãos. O que acontecerá a seguir marcará não só o destino do profeta, mas deixará um alerta eterno para todos aqueles que ousam brincar com o sagrado. O cenário está armado, o conflito é inevitável. Jeroboão não começou sua trajetória como inimigo declarado de Deus. Na verdade, foi o próprio Senhor quem prometeu dar-lhe o trono das 10 tribos, caso ele andasse em retidão. No entanto, ao invés de confiar na promessa divina, ele se deixou dominar pelo medo. Temia que os corações do povo voltassem para Jerusalém quando subissem ao templo para adorar, e que com isso perdesse sua influência. Esse receio o levou a tomar decisões que revelaram sua insegurança espiritual e sua ausência de fé. Em lugar de confiar em Deus para manter seu reinado, escolheu sustentar o trono por meio de artifícios humanos e práticas pagãs.
O medo, quando governa um coração, tem o poder de distorcer a percepção da realidade. Jeroboão enxergou um perigo onde havia uma oportunidade de fidelidade. Ao instituir uma religião alternativa, ele buscava controlar o povo por meio da espiritualidade, transformando o culto num instrumento de poder político. Os bezerros de ouro, colocados em Dan e Betel, não eram apenas símbolos de idolatria, eram estratégias de manipulação. Ele dizia ao povo: "Vede aqui teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito", como está registrado em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28. Com isso, repetia o mesmo erro cometido por Arão no deserto. Jeroboão criou não só novos ídolos, mas um novo calendário religioso e um sacerdócio ilegítimo, composto por homens que não eram da tribo de Levi. Ele reescreveu as bases da fé, formatando uma religião que servisse aos seus interesses. Quando o culto é moldado pela conveniência e não pela verdade, ele deixa de ser adoração e se torna uma caricatura. A fé, sem submissão, transforma-se em manipulação. E Jeroboão se tornou o arquétipo do rei que preferiu a popularidade, a obediência, o controle ao quebrantamento. O mais grave é que Jeroboão não apenas pecou, ele institucionalizou o pecado. Sua liderança arrastou multidões ao erro, normalizou a idolatria e distorceu a identidade espiritual de um povo que deveria ser luz entre as nações. O altar de Betel, embora impressionante aos olhos humanos, era uma aberração diante do Deus Santo. E ainda assim ele continuava ali, funcionando, recebendo sacrifícios, sem que houvesse uma resposta imediata do céu. É nesse ponto que compreendemos a gravidade do silêncio divino. Ele nunca é sinal de aceitação. Deus pode esperar, mas não ignora. Ele observa, julga e, no tempo certo, responde. A resposta viria não com um exército, nem com um terremoto, mas com a voz solitária de um profeta desconhecido, enviado para declarar juízo diante de um altar profanado. Diante do altar em Betel, Jeroboão estava no auge da sua arrogância espiritual. Rodeado por seus sacerdotes, confiante em sua estrutura religiosa recém-criada, ele não imaginava que aquela cerimônia seria interrompida de forma tão dramática. O altar, símbolo de sua independência religiosa, tornara-se a própria prova de sua rebelião. E Deus, que até então havia se calado, agora falaria. E usaria para isso um profeta vindo de Judá, sem nome, sem título, mas com autoridade. Do céu. Ao chegar, o homem de Deus não dirige sua palavra ao rei, mas ao altar. Ele profetiza contra a própria estrutura da idolatria. Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Essas palavras, registradas em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2, são carregadas de peso profético. Ele anuncia um evento que ocorrerá séculos depois, durante o reinado de Josias, rei de Judá, que de fato viria a destruir os altares idólatras e queimar ossos humanos sobre eles. O altar de Betel, que representava a tentativa de reinventar a fé, seria um dia transformado em sepultura. A profecia do homem de Deus trazia não apenas julgamento, mas a confirmação de que Deus ainda estava no controle da história, mesmo quando parecia ausente. O uso do nome de Josias, com séculos de antecedência, revela o domínio absoluto do Senhor sobre o futuro e sua determinação em purificar sua adoração. Mas não bastava anunciar, era preciso um sinal imediato. O profeta declara que o altar se fenderia e que a cinza se derramaria como prova de que o que ele falava vinha do Senhor. E isso acontece diante de todos. A estrutura se rompe, as cinzas se espalham, e a cerimônia pagã é interrompida pelo próprio Deus. A idolatria, que parecia tão sólida, começa a desmoronar. O que era grandioso aos olhos humanos revela-se frágil diante da presença do Altíssimo. Esse episódio é um lembrete de que nenhum altar construído à parte de Deus pode permanecer de pé. Pode haver beleza, riqueza, influência, mas, se estiver desconectado da vontade divina, está fadado ao colapso. A profecia contra o altar é um clamor divino pela restauração da verdade, uma convocação para que o povo volte ao verdadeiro culto. E o fato de que tudo isso ocorre diante de um rei rebelde mostra que Deus ainda não desistira de confrontar o erro com graça, verdade e poder. O
momento em que o homem de Deus surge diante do altar de Betel carrega a intensidade de um confronto celestial. Ele não chega com exércitos nem com aplausos. Chega sozinho, mas revestido da palavra do Senhor. Essa entrada abrupta, em meio a uma cerimônia idólatra, expõe o contraste entre a obediência silenciosa e a rebelião institucionalizada. Enquanto o povo e o rei se envolviam nos rituais falsificados, aquele profeta atravessava o cenário como uma testemunha viva da fidelidade divina. Não há registro de seu nome, talvez para que sua identidade não se sobreponha à mensagem que carregava. Ele não buscava protagonismo, mas justiça. Quando o profeta pronuncia sua sentença contra o altar, ele não está apenas falando ao presente, ele está dialogando com o futuro. O altar de Betel, que naquele momento era o centro do culto idolátrico, seria o mesmo onde, séculos depois, Josias consumaria a profecia. Essa precisão profética é mais do que uma previsão. É a manifestação de um Deus que já habita o amanhã. E cada palavra do profeta ecoa com autoridade, silenciando a liturgia fabricada e instaurando um temor que paralisa até mesmo os mais confiantes. O mais impressionante é que o profeta age sem titubear. Ele sabia dos riscos. Estava em território inimigo, denunciando o pecado do rei diante de sua corte. Um gesto assim poderia custar-lhe a vida, mas ele não recua. Sua coragem revela que, quando alguém está cheio da palavra de Deus, não há ambiente hostil capaz de calá-lo. O verdadeiro profeta não se curva ao sistema, não negocia sua voz e não se protege com neutralidade. Ele fala, mesmo que suas palavras rasguem o ambiente ao meio. A sentença divina não se limita a palavras. O altar se fende e as cinzas se derramam. É o céu respondendo com sinais visíveis a uma geração que se alimentava de mentiras. Esse rompimento físico simboliza a ruptura espiritual que Deus desejava causar no coração do povo. A imagem de um altar rachado em pleno funcionamento é uma metáfora poderosa. Estruturas religiosas podem continuar operando, mesmo quando já foram rejeitadas por Deus. Esse momento deveria ter provocado um arrependimento coletivo. Mas o que vemos em seguida é uma reação de hostilidade. Jeroboão estende a mão para prender o profeta, como quem tenta sufocar a verdade com violência. Mas Deus, que vela por seus servos, intervém de maneira surpreendente. E esse gesto será o próximo elemento da narrativa. No instante em que Jeroboão estende sua mão para mandar prender o profeta, algo inesperado acontece. Sua mão seca. Ele fica paralisado, imóvel, como se o próprio corpo se recusasse a cumprir o ato de repressão. Essa paralisia divina não é apenas um castigo. É um sinal público de que Deus não permitirá que a verdade seja silenciada por autoridades humanas. O gesto do rei é interrompido antes mesmo de ser completado, como se o céu estivesse dizendo, até aqui e não mais além. A cena é de humilhação. Um rei que poucos instantes antes parecia invencível, agora implora por ajuda diante do mesmo homem que havia confrontado. A mão seca é mais do que uma interrupção física. É um espelho da condição espiritual de Jeroboão. Ele está espiritualmente ressecado, desconectado da fonte da vida. E sua tentativa de punir o profeta revela seu desespero para manter o controle sobre uma situação que claramente escapou de suas mãos. O altar, por sua vez, cumpre exatamente o que o profeta havia anunciado. Se fende ao meio e a cinza se espalha. É como se a estrutura, até então imponente, confessasse sua culpa diante da palavra divina. Nenhuma fachada religiosa resiste ao fogo da verdade. E mesmo que a cerimônia estivesse cheia de formalidades, bastou uma única palavra do Senhor para que toda aquela encenação ruísse diante dos olhos de todos. Esse momento é uma lição para os líderes de todos os tempos. Autoridade sem submissão a Deus é frágil. Força sem integridade é vazia. E quando alguém tenta utilizar o poder para silenciar a voz profética, coloca-se numa rota de colisão direta com o juízo divino. A mão seca de Jeroboão permanece como um símbolo eterno do preço de tentar controlar o que é sagrado. No entanto, o profeta não se vinga. Não usa o momento de fraqueza do rei para envergonhá-lo. Ao contrário, ao ser solicitado, ora por ele, e Deus o ouve. Isso revela algo ainda mais profundo. O profeta não era movido por vaidade ou raiva, mas por obediência. E mesmo diante da afronta, ainda estende graça a quem o quis ferir. Esse detalhe nos ensina que o verdadeiro servo de Deus não apenas denuncia o pecado, mas intercede até por seus inimigos.
Ao ver-se com a mão seca, Jeroboão, antes arrogante e desafiador, agora clama pela misericórdia daquele mesmo profeta a quem havia tentado prender. O contraste é chocante. O rei que tentava controlar o culto agora depende da intercessão de um homem desconhecido para recuperar sua saúde. Ele não busca os sacerdotes que havia designado, nem os altares que construiu. Instintivamente, volta-se ao verdadeiro porta-voz de Deus. Esse gesto revela que no íntimo, Jeroboão sabia que aquele profeta não falava de si mesmo, mas carregava a autoridade do Senhor. O profeta, sem hesitar, ora por ele. Não há discurso, nem exigência de arrependimento. Ele simplesmente ora, e a mão do rei é restaurada. Esse milagre imediato mostra que a graça de Deus ainda estava disponível, mesmo em meio a tanto pecado. Era uma nova oportunidade para Jeroboão se arrepender, reconsiderar seus caminhos e voltar ao Senhor. Deus havia exposto o erro, julgado o altar e curado o rei. Todas as ferramentas para uma transformação estavam ali, reunidas naquele breve momento. Mas o coração de Jeroboão, embora tocado, não foi transformado. Ele convida o profeta para ir à sua casa, como quem tenta transformar uma experiência divina em um banquete político. O convite não era um gesto de gratidão pura, era uma tentativa de absorver o profeta à sua narrativa, dar uma aparência de conciliação religiosa e talvez neutralizar sua mensagem. No fundo, Jeroboão queria enquadrar o homem de Deus em sua lógica de poder. O profeta, porém, rejeita a oferta com firmeza. Ele afirma que mesmo que o rei lhe oferecesse metade do seu palácio, ele não aceitaria. E ainda reforça que foi ordenado a não comer pão, nem beber água, e a não retornar pelo mesmo caminho. Essa obediência radical nos mostra que a missão profética não termina com a entrega da mensagem. Ela se estende à conduta, ao comportamento, aos detalhes aparentemente pequenos. A fidelidade não está apenas no falar, mas no andar. Esse momento revela que, mesmo diante do poder, do ouro e das possibilidades de conforto, o homem de Deus preferiu manter sua integridade. Ele compreendia que aceitar a hospitalidade do rei poderia diluir sua autoridade espiritual, e por isso recusa. Com a missão cumprida, ele parte por outro caminho, como lhe foi ordenado. O problema é que, embora tenha vencido a tentação, no palácio enfrentará um perigo ainda mais sutil no caminho de volta. E esse perigo não virá de um inimigo declarado, mas de alguém que fala em nome de Deus. A recusa do profeta à generosa oferta de Jeroboão não era apenas uma demonstração de disciplina pessoal, mas uma resposta direta à palavra que havia recebido do Senhor. Deus lhe ordenara claramente que não comesse pão, não bebesse água e não voltasse pelo mesmo caminho. Esse comando, aparentemente simples, carregava implicações profundas. Tratava-se de uma separação absoluta entre o profeta e tudo o que dizia respeito à idolatria. Comer com o rei significaria, aos olhos do povo, uma espécie de aprovação tácita ou reconciliação com o sistema que ele havia acabado de denunciar. Esse gesto nos ensina que há momentos em que a obediência a Deus exige não apenas palavras corretas, mas também atitudes coerentes. O profeta não podia permitir que sua conduta enfraquecesse a força de sua mensagem. A integridade de um mensageiro não está apenas na fidelidade ao falar, mas também no zelo com os detalhes de seu comportamento. Ao rejeitar a oferta, ele estava dizendo com sua vida: não participo disso, não me alio àquilo que Deus está julgando. A postura firme do profeta também nos lembra que há perigos que vêm disfarçados de honra. O convite do rei poderia parecer uma recompensa, uma porta aberta, uma nova oportunidade. Mas, na verdade, era uma armadilha para neutralizar a voz profética. Muitas vezes, o inimigo não tenta nos destruir com perseguições, mas com elogios, conforto e aparente aceitação. É por isso que a vigilância espiritual é indispensável mesmo após grandes vitórias. O maior teste pode não ser o confronto com o mal, mas a sedução da aliança conveniente. A decisão de retornar por outro caminho não era apenas literal, era simbólica, representava um rompimento total com o sistema idólatra. O profeta não podia seguir os mesmos passos de sua ida, como quem deseja reviver os feitos ou colher os louros da missão cumprida. Deus estava ensinando através dele que a missão profética não tem espaço para vaidade, repetição ou retorno. A obediência deve ser integral e contínua, mesmo quando tudo parece já ter terminado.
Contudo, esse zelo inicial não foi suficiente para garantir a jornada até o fim. No meio do caminho, surgirá um obstáculo inesperado. Não será um rei, nem um soldado, mas um outro profeta. Um homem que falava em nome de Deus, mas cujas palavras contradiziam a ordem original. O drama da narrativa atinge um novo patamar, quando percebemos que nem todo discurso religioso carrega a verdade, e que o engano mais perigoso pode vir justamente de onde menos se espera. Após rejeitar a oferta do rei e partir por outro caminho, o profeta parece seguro. Sua missão havia sido cumprida, o altar profanado fora julgado, o rei fora humilhado e curado, e ele permanecera fiel à palavra de Deus. Tudo indicava um final honroso para um servo obediente. No entanto, é justamente nesse retorno que a narrativa muda de tom. O perigo agora não vem de fora, mas do interior da comunidade religiosa. O profeta, cansado e provavelmente vulnerável emocionalmente após um ato tão intenso, senta-se à sombra de uma árvore. Essa pausa revela algo humano. Mesmo os mais fortes têm seus momentos de exaustão e distração. Enquanto isso, um velho profeta que morava em Betel ouve por meio de seus filhos tudo o que havia acontecido. Ele rapidamente monta um jumento e vai ao encontro do homem de Deus. Sua motivação não está explicitada com clareza, mas suas ações levantam suspeitas. Ao encontrá-lo descansando, o velho profeta faz um convite direto: volta comigo para casa e come pão. É um convite simples, aparentemente inocente, vindo de alguém que também se apresenta como profeta. Mas é nesse momento que a verdadeira batalha espiritual começa. O homem de Deus resiste. Ele repete a ordem que recebera do Senhor, demonstrando ainda fidelidade. Mas o velho insiste, agora usando uma tática mais sutil. Ele diz que um anjo lhe apareceu e lhe trouxe uma nova instrução, que contradiz a anterior. Ao ouvir isso, o homem de Deus cede. Ele acredita no velho profeta e retorna com ele, quebrando a ordem divina. Essa decisão mudará radicalmente seu destino. Esse episódio revela uma verdade desconcertante. Nem toda voz que diz, "O Senhor me falou", está de fato em sintonia com Deus. O velho profeta usou o nome do Senhor para justificar uma mentira. Talvez não tenha feito por maldade intencional, mas por impulso, vaidade ou desejo de associar-se a um evento divino. O problema é que sua mentira teve consequências eternas. Ao confiar na voz de um homem em vez da palavra direta de Deus, o profeta mais jovem se coloca em rota de desobediência. Esse momento é um alerta grave. Não importa quão respeitável, piedosa ou experiente pareça ser a fonte. A palavra de Deus não deve ser relativizada. A obediência parcial é, aos olhos do Senhor, desobediência. O profeta, que havia enfrentado um rei com coragem, sucumbiu à voz suave de alguém que falava com aparência de autoridade espiritual. E é nesse ponto que vemos como o engano religioso pode ser ainda mais perigoso do que a perseguição declarada. O velho profeta de Betel é uma figura envolta em mistério e ambiguidade. Ele é descrito como alguém que também exercia o ministério profético, mas que, ao que parece, havia se conformado com um ambiente corrompido ao seu redor. Não protestava contra o altar de Jeroboão, não se levantava contra os bezerros de ouro, nem denunciava a idolatria. Vivia em silêncio, resignado, talvez esquecendo o chamado que um dia recebera. E é justamente esse homem que toma iniciativa quando ouve falar do profeta de Judá. A pergunta que surge é: o que o motivou? Inveja, curiosidade, arrependimento? Sua primeira atitude é montar seu jumento e sair ao encontro do homem de Deus. Quando o encontra, oferece hospitalidade, mas usa uma mentira para convencê-lo. Alega que um anjo lhe aparecera e dera uma nova ordem. Isso nos mostra um ponto crítico da narrativa. O velho profeta estava disposto a usar a linguagem da fé para justificar a quebra de um princípio divino. Essa atitude, mesmo que feita com intenções humanas compreensíveis, é uma afronta ao caráter de Deus. A manipulação da revelação é uma das formas mais perigosas de engano espiritual. Ao convencer o profeta mais jovem a voltar, o velho profeta assume um papel de influência fatal. Talvez ele não imaginasse as consequências de sua mentira. Talvez estivesse apenas tentando reviver uma glória passada ou se sentir útil diante do mover de Deus. Mas seu erro não é menor por causa disso. Ele é o instrumento que leva outro profeta à ruína.
Isso nos confronta com a responsabilidade de nossas palavras, especialmente quando falamos em nome de Deus. Durante a refeição, algo surpreendente acontece. Deus, que antes não falara com o velho profeta, agora o usa como porta-voz de juízo. A mesma boca que havia mentido, agora transmite uma sentença verdadeira. Ele declara que o homem de Deus não voltará ao seu lar e que seu corpo não será sepultado com seus pais. É uma palavra dura que revela que Deus pode usar até mesmo instrumentos falhos para comunicar sua justiça. O velho profeta, ao ouvir-se falando, parece ser tomado por um senso de temor. Ele entende que foi o catalisador da tragédia que viria. A presença desse personagem ambíguo na história nos obriga a refletir sobre a autenticidade da vida espiritual. Há profetas que vivem de memórias, que perderam o fervor, que continuam falando em nome de Deus sem viver em sintonia com Ele. E há perigos profundos em confiar mais na autoridade de homens do que na clareza da palavra que o próprio Deus nos deu. O velho profeta é um alerta de que mesmo entre os que têm aparência de piedade, pode haver caminhos tortuosos que levam à queda. O drama da história do profeta de Judá ganha contornos ainda mais complexos quando percebemos que a desobediência foi provocada por uma mentira revestida de espiritualidade. O velho profeta não se apresentou como um homem comum, mas como alguém que também tinha experiências com Deus. Ele usou o nome do Senhor como selo de autenticidade para uma palavra que não viera do céu. Essa tática é antiga e continua sendo um dos maiores perigos enfrentados por quem deseja andar em fidelidade: a falsificação da revelação. Quando alguém diz, "O Senhor me falou", mas contradiz aquilo que Deus já disse claramente, não. Está apenas cometendo um engano pessoal. Está colocando sobre si a responsabilidade de distorcer o sagrado. O velho profeta afirmou ter recebido uma nova instrução por meio de um anjo, como se a ordem anterior já não fosse suficiente. Essa manipulação é tão sutil que engana até mesmo um homem que acabara de realizar uma missão profética de grande impacto. Isso nos mostra como é fácil confundir zelo espiritual com engano quando a vigilância é abandonada. O mais inquietante nesse episódio é que o profeta mais jovem, apesar de sua obediência inicial, cede diante da suposta autoridade do velho. Ele escolhe crer na palavra do outro homem, mesmo que essa palavra contradissesse a revelação original. Esse detalhe é crucial. Deus falara com ele diretamente. Não havia espaço para dúvida. Mas o discurso do velho profeta parecia piedoso, convincente, familiar. É justamente essa familiaridade religiosa que torna o engano tão eficaz. Nem sempre o erro vem com aparência de erro. Às vezes, ele vem com uma voz suave, cheia de boas intenções, mas que conduz ao abismo. A mentira com aparência de piedade é um dos instrumentos mais perigosos do inimigo, porque ela não se apresenta como afronta aberta, mas como conselho bem intencionado. Não destrói com gritos, mas com sussurros. E quando se baseia na linguagem da fé, pode parecer ainda mais autêntica. O erro do velho profeta não foi apenas mentir, mas usar o nome do Senhor como aval de sua mentira. Esse é um pecado grave, pois compromete a confiança na palavra divina e distorce a percepção de quem é Deus. Esse episódio nos ensina que a fidelidade à voz de Deus exige discernimento contínuo, coragem para resistir às pressões e humildade para permanecer na instrução recebida. Não basta começar bem, é preciso ir até o fim. E o fim do profeta que cedeu ao engano revela o preço alto de se afastar da rota original, mesmo por uma razão aparentemente legítima. O que torna a narrativa ainda mais impactante é o fato de que, após a mentira do velho profeta, Deus realmente fala por meio dele. Não para validar sua falsidade anterior, mas para emitir uma sentença inquestionável de juízo. Essa virada dramática nos confronta com uma verdade desconcertante. Deus pode, em sua soberania, usar até instrumentos imperfeitos para declarar sua vontade. O mesmo homem que enganou agora profetiza com precisão, e sua boca se torna o canal da disciplina divina. Essa intervenção divina evidencia que, embora o homem de Deus tenha sido vítima de engano, ele também era responsável por sua decisão. A ordem de Deus fora clara, direta e inegociável. Nenhuma revelação posterior que contradissesse essa ordem poderia ser aceita. Ao dar ouvidos a uma nova instrução, o profeta invalidou sua própria missão. E agora, por meio do próprio
Enganador, Deus o confronta com as consequências. Essa cena é um dos momentos mais duros da narrativa. Não há retorno, não há apelo, não há novo livramento. A sentença é proferida com sobriedade. Ele não será sepultado com seus pais. Esse detalhe é significativo. Ser sepultado com os pais em Israel era sinal de honra e de bênção. Era o fechamento natural da jornada de um justo. Ser privado desse direito era um sinal de reprovação. A punição não era apenas física, mas simbólica. O profeta perderia sua herança, seu lugar entre os que serviram fielmente. Isso mostra que, para Deus, não é suficiente realizar um grande feito espiritual. O fim da caminhada importa tanto quanto o começo. Uma missão poderosa não protege contra os perigos do relaxamento espiritual posterior. É chocante que a mesma voz que mentiu agora traga juízo verdadeiro. Isso levanta questões sobre a complexidade da instrumentalidade divina. Deus não precisa de perfeição para falar, mas exige obediência de quem ouve. O velho profeta torna-se, paradoxalmente, uma ferramenta para lembrar que a verdade de Deus não está condicionada ao caráter do mensageiro, mas à fidelidade da mensagem. E ao usar aquele homem para declarar a sentença, Deus deixa claro que nada escapa ao seu controle, nem mesmo os desvios humanos. A mensagem é clara e cortante. Deus leva a sério aquilo que diz, e espera que seus servos levem também. A voz divina pode soar até mesmo em meio ao engano, mas ela sempre reafirmará o que já foi estabelecido. O profeta de Judá desconsiderou isso e pagaria o preço com a própria vida. Sua história é uma advertência severa sobre os riscos de dar ouvidos a qualquer outra voz, quando já se conhece a vontade do Senhor. O dia seguinte traz o cumprimento silencioso e implacável da sentença proferida. O profeta de Judá, após comer e beber na casa do velho profeta, segue seu caminho. Ele parte, mas não voltará. No caminho, uma figura inesperada entra em cena: um leão. Esse animal, símbolo clássico de força e julgamento, não surge por acaso. Ele ataca o profeta e o mata, mas não devora seu corpo, nem fere o jumento que o acompanhava. A cena é estranha, quase surreal. O leão permanece ao lado do corpo e do jumento, imóvel, como um guarda cerimonial. É como se a própria natureza estivesse sendo usada para proclamar um veredito divino. A mensagem desse evento é clara. Aquilo que aconteceu não foi um acidente, nem uma coincidência. Foi um juízo. A morte do profeta, num caminho solitário, com o corpo exposto e o jumento ao lado, forma uma imagem carregada de significado. Ele morreu não por falta de coragem, nem por causa de seus inimigos, mas por desobediência a uma ordem direta. E Deus usou uma fera para tornar visível o peso de sua decisão. O leão, nesse contexto, torna-se o executor da justiça divina. Mas seu comportamento incomum revela que ele não agiu por instinto, e sim por designação superior. A cena é presenciada por pessoas que passam pelo caminho. Elas veem o corpo, o jumento e o leão, e espalham a notícia em Betel. O fato de o leão não ter devorado o corpo nem atacado o jumento é repetido com espanto. Isso reforça a ideia de que havia algo sobrenatural naquele evento. A morte do profeta se torna um sinal, um alerta visível para toda a comunidade. Era como se Deus estivesse dizendo: vejam e aprendam. Este é o destino de quem trata com leviandade minha palavra. Quando o velho profeta ouve a notícia, sua reação é de lamento. Ele reconhece que o homem que morreu era de fato um homem de Deus. Vai até o local, encontra o corpo e o traz de volta para sepultá-lo. Mas o peso do acontecimento não pode mais ser revertido. O julgamento foi consumado e agora resta apenas o testemunho do que poderia ter sido uma jornada vitoriosa, encerrada com honra, mas terminou em disciplina. Esse episódio convida cada leitor a refletir profundamente sobre sua própria caminhada. Quantas vezes, depois de grandes vitórias, baixamos a guarda? Quantas vozes ouvimos, mesmo quando já sabemos o que Deus nos disse? A história do profeta morto por um leão não é apenas uma advertência, mas um espelho. Ela nos lembra que o fim importa e que a obediência total é a única resposta aceitável à voz do Senhor. A imagem do corpo estendido no chão, com o leão parado ao lado e o jumento inerte, não pode ser ignorada como um simples acidente trágico. Ela carrega uma mensagem visual carregada de simbolismo. O leão não ataca nem devora.
O jumento não foge. Os dois permanecem ali, estáticos, como sentinelas diante de um julgamento selado. Essa cena impactante funciona como um monumento vivo ao juízo de Deus. Ela não apenas assusta, ela ensina. É como se o próprio ambiente natural testemunhasse a gravidade de desobedecer a uma ordem direta do Altíssimo. As pessoas que passaram por aquele caminho viram o que havia acontecido. A história se espalhou por Betel. O silêncio do leão falava mais do que qualquer pregação. A obediência seletiva, mesmo que seguida de grandes atos de fé, não é suficiente. Deus requer submissão plena. E quando Ele estabelece limites, qualquer tentativa de reinterpretação, mesmo que pareça espiritualmente fundamentada, coloca o servo em risco. A morte do profeta não foi apenas um fim abrupto, foi uma proclamação viva do zelo divino pela sua palavra. O jumento, nesse contexto, representa a fidelidade. Ele caminhou com o profeta até o fim e, mesmo diante da fera, permaneceu firme. O leão, por sua vez, simboliza o juízo, executando a ordem divina com precisão, sem exceder ou falhar. O corpo do profeta entre os dois se torna o marco visível de que nem todos os que começaram bem terminam da mesma forma. Tudo ali estava posicionado por uma razão. Nada era aleatório. Cada elemento naquela estrada falava à consciência de quem passava por ali e testemunhava a cena. O velho profeta, ao saber do ocorrido, se comove. Ele reconhece que aquele homem era, de fato, um servo de Deus. Mas seu reconhecimento chega tarde. Demais, o remorso não apaga as consequências da mentira. Mesmo tendo mentido, o velho profeta agora trata com respeito o corpo daquele que foi enganado por sua palavra. Ele prepara o sepultamento, coloca-o em seu próprio túmulo e faz um pedido solene, que quando morresse, fosse enterrado ao lado dele. Era sua forma silenciosa de honrar quem havia sido fiel até o ponto da queda. Esse pedido revela um lampejo de consciência. O velho profeta sabia que a mensagem daquele homem era verdadeira, que sua morte era um testemunho de que Deus ainda falava, ainda julgava, ainda chamava o povo ao arrependimento. E ao desejar repousar ao lado dele, mesmo após a morte, talvez estivesse tentando se reconectar com uma verdade que há muito havia negligenciado. A estrada onde o corpo jazia tornou-se, por um tempo, o púlpito mais poderoso de Israel. Ao preparar o sepultamento do homem de Deus, o velho profeta demonstra um pesar profundo. Mas a pergunta que paira é: seu lamento era fruto de arrependimento verdadeiro ou apenas remorso? A diferença entre os dois é sutil, mas essencial. O remorso reconhece o erro, mas permanece sem transformação. O arrependimento, por outro lado, muda o rumo, reverte a conduta e busca reparação real. O velho profeta honra o homem que enganou, chora sua morte e deseja ser enterrado com ele. Mas em nenhum momento há indício de que tenha se levantado contra o altar de Betel ou abandonado a cidade contaminada pela idolatria. A dor que ele sente é legítima. Talvez, ao ver a consequência de sua mentira, tenha sido tomado por um senso de culpa. Pode ter se lembrado dos dias em que também era usado por Deus com fidelidade e se envergonhado do estado espiritual em que se encontrava. O desejo de compartilhar a sepultura com o profeta de Judá pode revelar uma tentativa de se reconectar com a autenticidade que havia perdido. Mas a ausência de mudança prática em sua vida enfraquece esse gesto. Não basta reconhecer que o outro era um verdadeiro servo de Deus. É preciso responder a essa verdade com transformação pessoal. O silêncio do velho profeta após o enterro é ensurdecedor. Não há registro de que tenha confrontado Jeroboão, ou denunciado o altar, ou abandonado Betel. Ele continua onde sempre esteve. Essa inércia espiritual é um retrato doloroso de muitos que, mesmo após testemunhar o juízo, continuam acomodados na religião corrompida. O luto pode ser sincero, mas se não conduz à ação, se torna estéril. A comoção não substitui a conversão. Há, porém, algo curioso em seu pedido para ser sepultado com o profeta. Ele diz que, quando a profecia contra o altar se cumprir, todos saberão que aquele homem realmente falava em nome de Deus. Era como se, em sua velhice, o velho profeta ainda esperasse ver a palavra se cumprir, mesmo que tardiamente. Essa expectativa, mesmo mesclada com passividade, mostra que a semente da verdade havia sido replantada em seu coração. Talvez não germinasse com força suficiente para mudar tudo ao redor, mas ainda estava viva.
Essa ambiguidade do velho profeta nos obriga a olhar para nós mesmos. Quantas vezes lamentamos os efeitos do pecado sem, de fato, abandoná-lo? Quantas vezes reconhecemos a verdade, mas resistimos em viver de acordo com ela? A história desse homem é uma advertência sobre os perigos da espiritualidade nostálgica, aquela que lembra o que Deus fez, mas já não responde ao que Ele está fazendo. Apesar de ter presenciado o julgamento sobre o altar, a secura da sua mão e sua posterior cura, e até mesmo a morte trágica do profeta de Judá, Jeroboão não se arrepende. 1 Reis, capítulo 13, versículo 33, declara, com clareza desconcertante, que depois dessas coisas, Jeroboão não se converteu do seu mau caminho. Essa frase resume o coração endurecido de um homem que teve inúmeras oportunidades de mudar, mas preferiu permanecer no controle de sua religião construída. É uma decisão que não só selou seu destino pessoal, mas afetou toda a linhagem do Reino do Norte. Jeroboão escolheu manter os altares, os bezerros de ouro e o sistema de culto alternativo. Continuou ordenando sacerdotes dentre o povo, rompendo deliberadamente com a instrução de que apenas os levitas deveriam ministrar diante do Senhor. Ele sabia que estava errado, sabia que Deus havia falado, mas endureceu o coração. Essa postura revela que o pecado não é sempre fruto de ignorância. Às vezes, é uma escolha fria e calculada de resistir à verdade para preservar o poder. Esse tipo de dureza é uma das formas mais perigosas de rebelião espiritual. Quando alguém conhece a verdade, mas conscientemente a rejeita, está dizendo com sua vida: prefiro minha vontade à vontade de Deus. Isso muda tudo, porque a partir daquele momento não há mais espaço para desculpas. O juízo que virá será não apenas justo, mas inevitável. Jeroboão deixou de ser apenas um rei inseguro, tornou-se um símbolo de apostasia deliberada. E toda vez que o texto bíblico se refere a reis maus do norte, usa a expressão andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Essa associação duradoura revela o peso das escolhas espirituais. Um líder não peca sozinho, ele arrasta consigo gerações. Jeroboão teve a chance de se quebrantar, mas preferiu manter as aparências. Foi confrontado pelo sobrenatural, viu a mão de Deus em ação, mas resistiu. O resultado? A palavra do Senhor se cumpre, e o juízo se aproxima, não apenas sobre ele, mas sobre sua casa. Sua linhagem seria exterminada, e seu nome se tornaria sinônimo de desvio. A história de Jeroboão é uma advertência poderosa sobre o que acontece quando a verdade é ignorada em nome do conforto ou da conveniência. Ele teve o altar rachado, a mão restaurada e o profeta morto diante de seus olhos. Mas ainda assim, escolheu o caminho largo. O que poderia ter sido uma trajetória marcada por arrependimento e restauração, tornou-se uma narrativa de endurecimento e queda. E esse capítulo sombrio da história de Israel se torna para nós um espelho perturbador sobre as consequências de desprezar as chances que Deus concede. A pergunta que ressoa com força após a morte do profeta de Judá é inevitável. Se ele estava cumprindo uma missão divina, por que Deus permitiu que fosse enganado? A resposta não está numa suposta injustiça divina, mas na complexidade da responsabilidade espiritual. Deus havia falado diretamente com o profeta. A instrução era clara, sem margem para dúvida. Quando ele escolhe dar ouvidos a uma nova voz, mesmo que vinda de outro profeta, ele não está apenas sendo enganado. Ele está abandonando o princípio da obediência absoluta. Deus permitiu o engano, não porque desejava a queda, mas porque a fidelidade precisa ser testada em todas as circunstâncias. A obediência não se prova apenas diante da oposição declarada, mas também diante da sedução sutil. O profeta enfrentou um rei sem medo, mas não resistiu à voz doce de um colega religioso. Isso mostra que o maior desafio para os servos de Deus nem sempre vem dos inimigos declarados, mas daqueles que parecem estar do mesmo lado, mas que não vivem sob a mesma verdade. A permissão divina, nesse caso, revela uma pedagogia severa. A história do profeta serve como uma lição duradoura para todos que viriam depois. Ela ensina que a palavra de Deus não pode ser relativizada, nem reinterpretada por experiências subjetivas ou pela autoridade de terceiros. Mesmo alguém com dons espirituais
E um chamado legítimo pode falhar se perder de vista a instrução original do Senhor. O engano do velho profeta só teve poder porque o homem de Deus abriu mão do discernimento que antes havia demonstrado. Deus é justo, e mesmo na disciplina, ele comunica ensino. A morte do profeta não foi o apagar de sua missão, mas a inscrição permanente de um princípio. Quem caminha com Deus deve manter os ouvidos atentos apenas à sua voz. Todas as outras vozes, por mais piedosas que pareçam, precisam ser filtradas pela verdade revelada. Quando essa linha é cruzada, o risco de tropeço se torna real, e o resultado pode ser trágico. Essa narrativa nos faz pensar com sobriedade. Quantas vezes preferimos seguir conselhos bem-intencionados, mas que contradizem a palavra clara de Deus? Quantas vezes somos tentados a adaptar a instrução divina à nossa conveniência? A história do profeta de Judá nos obriga a encarar a seriedade do chamado, o peso da responsabilidade e o custo de abandonar a rota por uma sugestão aparentemente inofensiva. O tratamento que Deus dá ao profeta desobediente pode parecer severo à primeira vista, mas revela algo profundo sobre a responsabilidade de quem conhece a verdade. O Senhor não lida com todos da mesma forma. Há um nível de exigência proporcional ao nível de revelação recebido. O profeta de Judá não era um homem qualquer. Ele havia recebido uma ordem clara, uma missão específica e fora testemunha de sinais extraordinários. Sua proximidade com o sagrado exigia um padrão elevado de obediência. Essa severidade é coerente com o caráter de Deus. O mesmo que oferece graça abundante também exige fidelidade absoluta. Em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 20 em diante, já estava estabelecido que o profeta que falasse ou agisse em nome do Senhor com leviandade seria responsabilizado com rigor. O conhecimento da verdade é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. A queda do profeta não é uma falha qualquer, é uma ruptura com a confiança depositada nele como mensageiro. A morte do profeta é, ao mesmo tempo, um lamento e um alerta. Deus não o destrói por acaso, nem por raiva. Ele o disciplina com justiça. Sua morte interrompe uma trajetória que poderia ter se estendido com honra, mas que se fechou com juízo. Isso não significa que foi rejeitado eternamente, mas que a lição precisava ser pública, visível e marcante. A Bíblia não silencia sobre os erros dos seus heróis. Pelo contrário, os expõe para que sirvam de advertência aos que vierem depois. Esse rigor de Deus também revela o valor da integridade. Em tempos de relativismo, onde tudo parece negociável, a narrativa do profeta lembra que a palavra de Deus não é uma sugestão. É um chamado à obediência integral. Não basta começar bem, é preciso terminar fiel. E a história mostra que até mesmo os mais usados por Deus podem fracassar, se perderem o foco da obediência absoluta. Essa severidade não deve nos levar ao medo paralisante, mas à reverência. Deus não exige perfeição humana, mas compromisso inegociável com sua voz. O profeta de Judá caiu porque confiou na palavra de um homem mais do que na voz do Senhor. E essa inversão de autoridade espiritual continua sendo um dos grandes perigos que rondam os servos de Deus até hoje. A história do profeta que desobedeceu e nunca voltou para casa termina com um clamor silencioso à vigilância. Não estamos diante de um homem ímpio, mas de um servo fiel que vacilou no detalhe. Ele não foi destruído por pecados escandalosos, mas por uma escolha aparentemente pequena, porém grave: optar por uma obediência seletiva. Ele ouviu a voz de Deus, obedeceu com coragem, mas depois relativizou o que sabia ser a vontade divina e pagou com a vida por esse desvio. A obediência seletiva é a grande armadilha do coração religioso. Cumprimos aquilo que nos parece heróico, mas negligenciamos o que nos parece irrelevante. Respeitamos os mandamentos que nos colocam em evidência, mas desprezamos os que nos exigem silêncio, disciplina ou renúncia. O profeta de Judá foi brilhante no confronto com o rei, mas falhou em resistir ao convite de um homem que parecia bem intencionado. Sua tragédia é um espelho das nossas próprias fragilidades. O chamado à vigilância não é um apelo para viver com medo, mas para viver com propósito. Deus ainda fala. Sua palavra continua sendo o padrão. E cada um de nós, ao ouvir sua voz, é convidado a caminhar com diligência, discernimento e temor. Não podemos nos apoiar em experiências passadas, nem em títulos ou realizações. A caminhada cristã é contínua e exige atenção constante aos desvios sutis que surgem disfarçados de piedade.
O final da história nos lembra que não basta carregar um chamado, é preciso terminá-lo com fidelidade. O profeta começou sua jornada com coragem, confrontou o erro, viu milagres, manteve sua integridade diante do rei, mas caiu porque confiou mais em uma nova voz do que na voz original. A fidelidade a Deus não está em quão grande foi nossa missão, mas em quão profundamente obedecemos até o último passo. Esse episódio nos confronta, nos ensina e nos move à reflexão. Que tipo de altar temos confrontado? Que tipo de voz temos ouvido? E mais importante, estamos seguindo até o fim o caminho que Deus traçou ou cedendo às sugestões bem intencionadas que nos desviam aos poucos da rota? Que nunca esqueçamos, há um preço para a obediência seletiva e ele pode custar muito mais do que imaginamos.